Boa noite. Nós vamos começar a nossa leitura do livro Seara dos Médiuns, tua parte. Toda produção medianímica é a soma do mensageiro espiritual com o médium e as influências do meio. Partilhando a equipe de intercâmbio, a parcela de teu concurso é inevitável na equação. Em cada setor de trabalho, a obra dá sempre o troco do que lhe damos. A vida conta em ti mesmo o que lhe fazes. O campo dá notícias do lavrador. Por mais respeitável seja o médium a quem recorras, não exijas que ele forneça sozinho a solução de tuas necessidades, porque o Criador fez a criação de tal modo que todas as criaturas se interdependem em qualquer construção, por mais simples que seja. Se entre os ingredientes de um bolo for adicionada pequena colher de cinza a dezena de colheres outras do material puro e nobre, o elemento estranho deturpará toda a peça, ainda mesmo quando reparado num vaso de ouro. Quando preparado num vaso de ouro. Paganini tocava numa corda só. Mas a cravelha e o braço, o cavalete e o tampo harmônico do violino sustentavam a melodia. Tiziano pintava admiravelmente aos 99 anos de idade. Contudo, não dispensava palhetas e pincéis, telas e tintas na condição adequada. Um técnico de eletricidade fará luz, banindo as trevas de qualquer parte. No entanto, necessitará de recursos com que possa captar, dinamizar, distribuir e reter a força. E não diga que apenas a má-fé provoca o desastre quando o desastre aparece. Desleixo é crueldade em máscara diferente. Se o malfeitor coloca deliberadamente uma pedra no leito da ferrovia para descarrilhar o comboio, ou se o guarda desprevenido esquece o calhau no trilho, o efeito é sempre o mesmo. Se queres a sopa imaculada, traze prato limpo à beira da concha. Médiuns e mediunidades poderão prestar-te grandes favores, mas para que atue com segurança e correção no serviço que te é necessário, precisam igualmente de segurança e correção na parte que te compete. Boa noite a todos. Vamos serenar nossas mentes, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, pedir que Ele nos ampare, nos proteja e ilumine o nosso caminho. Vamos pedir à equipe espiritual que preparou essa nossa reunião de hoje, que abra nossos ouvidos, que abra nossas mentes, para podermos aproveitar cada palavra, cada ensinamento que será nos dado hoje. Pedimos também que auxilie a Marlene, que vai falar para nós, e que cada um aproveite o máximo. Que assim seja, Senhor. Então, boa noite a quem eu não vi. Não, na realidade, hoje, nós nem vamos, assim, fazer uma aula, né? Nós vamos fazer uma síntese dos últimos estudos, mas hoje eu gostaria que vocês participassem, vocês perguntassem, colocassem dúvidas, ou discordassem, ou acrescentassem, né, alguma reflexão feita por vocês a respeito desses assuntos. Eu acho que hoje o que vai contar é isso. Bom, então estamos nos finalmente aí, né? Hoje, praticamente, é a última aula de estudo. A próxima semana vai ser o nosso encerramento, mas nós resolvemos fazer da seguinte forma. Nós não vamos fazer Amigo Invisível, isso aí, que eu acho que já está muito na mesmice, né? Todo mundo um pouco enjoado. Nós vamos fazer uma reunião de encerramento em pequenos grupos, né, fazendo vibrações e deixando um espaço
já que nós estamos trabalhando com mediunidade, nós vamos deixar um espaço, nós vamos contar em cada grupo com alguns médiuns já mais velhos, né? Para ver se a espiritualidade tem algum recadinho para os grupos. Então, eu já até peço para vocês que a semana que vem já busquem fazer a sintonia, né? Com o anjo de guarda, com os mentores da casa, porque a nossa intenção é essa, mas nós vamos depender da equipe espiritual. Se eles acharem por bem, nós estaremos aqui para ouvir. Se não, ficamos apenas na vibração, na nossa harmonização, que eu acho que também já vai ser bastante. E aí nós vamos encerrar, certo? E a atividade de encerramento da nossa casa vai ser na quarta-feira, dia 19. Aí esse dia, sim, nós reunimos todos os trabalhadores da casa, aí tem dinâmica, amigo invisível, aquelas coisinhas, né? Vocês são convidados. Vocês ainda são alunos, não estão trabalhando efetivamente, pelo menos a grande maioria, mas são futuros trabalhadores. Nós acreditamos muito nisso. Então, vocês são convidados. Se quiserem participar conosco no dia 19, vai ser quarta-feira, às 20 horas. Aí, quem quiser pode trazer um livro espírita, porque o nosso amigo invisível a gente faz assim, quem vem, sorteia ali e troca, tá bom? Eu falo um livro espírita ou um livro de espiritualização, né? Vocês que sabem. Então, vamos lá. Nós vamos fazer, eu faço assim, rapidinho, um retrospecto aí do que nós estudamos, e vocês depois vão fazendo perguntas, observações, colocações. Bom, o nosso curso é sobre mediunidade. Cada um que buscou essa casa durante o início do ano, lá em fevereiro, estão lembrados? Cada um deve ter sido motivado por algo diferente. Eu penso, né, que alguns foram motivados pelo desejo mesmo do estudo da mediunidade, outros talvez tenham sido motivados já por alguma necessidade básica, né? Já está, às vezes, com algum afloramento na área mediúnica e alguém deve ter orientado para buscar essa casa. Outros porque queriam mesmo conhecer a doutrina nesse aspecto. Outros talvez pela simples curiosidade. Enfim, cada um deve ter a sua motivação. Vocês se lembram que no início nós estávamos aqui com o salão cheio. Hoje nós estamos bem reduzidos. É assim mesmo. Aqueles que saíram também devem ter sido seus motivos, né? Isso já é esperado e as coisas têm que acontecer assim mesmo. O que vale, o que conta, é que nós que estamos aqui, nós estamos criando alguns laços. E esses laços, eles precisam realmente serem criados para que nós possamos trabalhar na seara mediúnica. Por quê? Porque como que nós vamos trabalhar num agrupamento mediúnico se nós não tivermos o mínimo de afinidade? Porque afinidade pressupõe confiança, companheirismo, né? Essa ajuda mútua que nós temos que ter, porque senão um grupo mediúnico não funciona. E nós estamos acreditando que devagarzinho nós estamos criando esses laços, sim. E até o final do ano que vem, eles estarão mais sólidos. Nós estamos caminhando para isso. Bom, por que nós queremos estudar mediunidade? Por quê, gente? Então vamos ver, alguém vai falar aí. Eu gostaria de estudar mediunidade, ou eu busquei... Me fala aí alguma coisa. Certo. Vimos aí, né, ao longo do ano que nós estamos juntos, que a mediunidade não é privilégio da doutrina espírita. Acho que isso está claro para todos nós. Ela não foi criada pelo espiritismo. É o contrário.
A doutrina espírita, né, quando Kardec, juntamente com todos os seus companheiros, eles começaram a estudar, né, os fenômenos mediúnicos e chegaram à conclusão de que esse fenômeno existia, então ele é anterior à doutrina, ele existe na realidade de todo sempre, mas a doutrina espírita ela veio dar assim, esse cunho de caráter assim, mais filosófico, até mesmo científico, que hoje muitos estudiosos, mesmo na área da saúde, eles já estão caminhando para isso. Estão entendendo que este intercâmbio existe. Então, se ele existe, nós precisamos estudar para fazer melhor. Existe de todo sempre. E todas as pessoas são médiuns? É isso que nós estudamos aí? Ou não? Sim. Não, num primeiro momento, todos somos médiuns. Agora, existem aquelas pessoas que têm mais sensibilidade e que este intercâmbio faz mais naturalmente, com maior facilidade. Mas todos nós somos médiuns. Então, se a mediunidade existe de todo sempre, se todos nós somos médiuns, é natural que nós busquemos esse intercâmbio. E por que nós queremos buscar esse intercâmbio com os nossos irmãos, os espíritos que estão na dimensão fora da Terra? Por que será? Hã? Para o trabalho? Isso. Que trabalho, Daniel, para ser mais claro? Para você servir aqueles espíritos desencarnados, quando você fala trabalho, é isso? Uhum. Certo. E os que precisam, né? Certo. Uhum. Fala. Isso, é a sua opinião, né? O que mais, gente? Qual que é o maior legado que nós temos, a maior certeza que nós temos nessa transição aqui na Terra? O que nos conforta? Certeza de que somos imortais. Somos imortais. Isso é muito bom saber, não é? Fala, Paula. Isso. Uhum. Isso. Isso mesmo. O grande legado. Fala, bem. Uhum. Certo. Fala. Lógico, do mesmo jeito que nós queremos. Isso mesmo. Bom, então, nós somos seres, conforme Herculano Pires disse, que é um grande estudioso da doutrina espírita, nós somos seres interexistenciais. Nós vivemos nas duas dimensões. Aqui e na dimensão espiritual.
E o que a nossa companheira acabou de falar. E os espíritos que estão na dimensão espiritual também estão conosco aqui. Eles estão conosco aqui. Porque da mesma forma, né, o Paulo falou, porque quem passa pela experiência de perder uma pessoa querida, acredito que todos nós, né? Todos nós já passamos. Às vezes a pessoa querida, vamos dizer assim, é mais próxima, é mais querida, outras mais distantes, mas todos nós, é uma experiência que acho que todos nós experimentamos, né? E se não experimentamos, iremos experimentar algum dia. Nós entendemos que isso é importante saber, mas eles também, os espíritos que desencarnam, e todos nós já passamos por essa experiência que nós não estamos nos lembrando, quando nós despertamos na espiritualidade, a primeira coisa, os espíritos contam isso, a literatura espírita relata isso. Cadê minha família? Cadê as pessoas que eu amo? É natural. Então, nós estamos neste intercâmbio, tanto nós encarnados como os desencarnados. Isso é muito gratificante saber que nós podemos nos comunicar, tanto nós com eles, como eles conosco. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade, né? Se nós formos observar o grande trabalho do Chico Xavier, um grande médium, ele mesmo falava, né, em vários depoimentos. Olha que ele escreveu mais de 400 livros. É um subsídio assim excelente para a doutrina espírita. Mas depoimento dele, o que mais gratificou assim o seu trabalho foram as cartas que ele recebia para os familiares queridos. Por quê? Porque ele via assim concretamente, né, a alegria daqueles que estavam recebendo. Porque como ele era um médium altamente evoluído, a mediunidade dele estava na maior pureza, ele conseguia captar dados, né, que ninguém ali sabia, que só os familiares sabiam. Às vezes, assim, apelidos muito carinhosos, que quase ninguém sabia, tratamento afetivo. E aquilo ficava comprovado mesmo. E ele fala que foi, assim, que foi o maior trabalho que ele fez, aquilo que mais gratificou. Por quê? Porque ficava comprovado claramente a presença daquele familiar, né? Então, essa necessidade de comunicar, gente, é nossa e é deles também. É nossa e é deles. E isso, eu penso, que na medida que nós fomos estudando, que nós fomos ficando mais tranquilos com isso, vai ser tão natural, mas tão natural, como é natural hoje nós pegarmos, né, um celular e qualquer lugar que nós estivermos, ligarmos para outra pessoa. Ou através do nosso computador, nos comunicar também com quem nós queremos. Coisa que, assim, há 20 anos, 30 no máximo, a gente não imaginava que fosse acontecer. Eu não me esqueço uma vez, né? Antônio Carlos chegou para mim e falou, olha, agora tem um aparelho que chama celular. Eu não tinha lido. Ele leu em algum lugar e só me conta. Você pode conversar assim, por exemplo, do carro. Aí, na minha cabeça, que nunca tinha ouvido falar aquilo, eu pensava assim, bom, então tem que ter alguns fios que ligam no carro, né? Eu imaginava assim, e logo já fiquei sabendo. E hoje, todo mundo sabe, né? Aí os mais novos, a Tainá está morrendo de rir, mas aconteceu assim, viu, Tainá? Foi desse jeitinho. E computador, então, né? E o Skype, fulano está lá do outro lado do mundo, você vê a imagem dele e conversa e pronto. É assim que funciona. Agora, veja bem como que não deve ser essa nossa comunicação. Ela vai ficando e deve ficar cada vez mais fluida, mais transparente, mais límpida. É lógico que hoje nós temos uma série de dificuldades que vocês já começaram a perceber.
Por quê? Porque como criatura nós já temos as nossas complexidades, nós temos os nossos conflitos, nós temos as nossas dificuldades. Aí se aproxima de mim um espírito que quase sempre eu não vejo, eu começo a perceber, mas às vezes a ideia dele mistura com a minha, e aí eu fico naquela dificuldade, ai, mas será que sou eu? Será que é um espírito mesmo? Então nós temos toda essa complexidade. Mas nós já estamos percebendo que realmente tudo isso é possível, né? Vimos também nessas últimas aulas o meio de identificar o espírito. Né? Até a Silvia colocou para vocês que eu me lembro, olha, hoje você vai numa repartição, você vai tirar um documento, fazer qualquer coisa, qual o número da sua carteira de identidade, seu CPF, tudo isso nós temos, né? Hoje se exige até das crianças. Mas de um espírito não há como perguntar isso. Mesmo porque este espírito, algumas vezes, também está em confusão. Porque, na realidade, quando ele desperta no mundo, na pátria espiritual, ele vai, pouco a pouco, também se lembrando de outras existências, que até então estavam bloqueadas. E aí, ele também, às vezes, tem essa dificuldade. Mas existe, né? Eles estão aí. Então, nós estudamos isso. Há necessidade da identificação do espírito? Em alguns momentos, não há. Na grande maioria, não há necessidade de identificação do espírito. Quando nós estamos no trabalho, na nossa reunião mediúnica, regra geral que os espíritos que vêm, eles vêm em nome de Deus, pela misericórdia divina, para receberem um tratamento. Assim como entram aqui nessa casa ou nas igrejas, né, várias pessoas em busca de um socorro espiritual. E naquele momento, saber o nome da pessoa, a história de vida dela, exatamente não é tão importante. Basta acolher, dar um colo, dar o nosso ouvido, às vezes falar alguma palavra que conforta, mas eu não preciso pedir nada para aquela pessoa, da identidade dela. Naquele momento, não. Agora, algumas vezes, sim. Algumas vezes, sim. Se o espírito se dirige exatamente a uma pessoa, né? Então, outro dia, eu ia saindo daqui, uma pessoa que participou de uma outra reunião falou, Marlene, na reunião que eu participo, comunicou um espírito que se diz chamar tal, né? Disse o nome e te mandou um abraço. Ai, que bom, obrigada. E eu não consegui até hoje me lembrar, assim, identificar quem teria sido esse espírito. Se é do conhecimento dessa encarnação, se é de outra, eu não sei. Aí eu falei, bom, se eu não estou conseguindo me lembrar, porque também faz parte aí da minha dificuldade, né? Mas que bom, vou receber o abraço e agradecer e pronto, né? E algumas vezes já há necessidade. Porque, vamos supor, vem um espírito como Suzy, ó, fulano, aí ela quer saber alguns dados para realmente ter a comprovação, ver se aquilo é verídico ou não, se tem fundamento ou não. Né? Então, essa identificação do espírito, ela, em alguns momentos, ela pode ser desnecessária, em outros momentos, não. E vimos também da psicografia e da psicofonia. Já começamos até a treinar a psicografia. Psicografia é escrita, né? Então, o espírito vai usar um psiquismo do médium, as possibilidades do médium, e ele vai escrever através daquele médium. A psicofonia, o espírito vai usar ou o aparelho fonador diretamente, pode ser, quando o médium, no caso aí, é mecânico, ou ele vai dar a intuição através do próprio psiquismo do médium, ele vai captar aquela mensagem e vai traduzir através das suas palavras. Como se alguém chegasse, né, eu chego perto do Ayrton, ó, dá um recado assim para fulano. Aí você só ouve. Ou às vezes eu vou ditando palavras por palavras, você vai transmitindo. Ou você ouve todo o recado, porque às vezes o médium ele capta a ideia, acontece isso. Ele capta a ideia antes e depois ele verbaliza com o seu repertório cultural, com a sua maneira de ser. Certo?
tudo isso é possível, porque nós vamos entender que essas nuances são, assim, infinitas, né? Cada médium é de um jeito e ele vai captando conforme essa ligação. Bom, o fato é que para que nós possamos trabalhar melhor na mediunidade, nós precisamos primeiro de amor. Amor. Eu tenho que estar disposto a servir. É um trabalho anônimo, com raras exceções de médiuns missionários, né? Então nós vamos hoje o mundo é exagero, né? O Brasil e alguns outros lugares conhecem o Chico, porque ele fez um trabalho assim de grande vulto. O Divaldo também. O Raul Teixeira também, alguns outros poucos. Mas regra geral, o trabalho do médium é anônimo. E deve ser mesmo. Porque aquele trabalho lá na casa espírita, no seu cantinho, e pronto. Então, nós temos que aprender a trabalhar com renúncia. Estar com o coração aberto, aceitando também as críticas dos companheiros, as ponderações. Toda casa espírita que quer ser séria, ela tem que abrir o coração e ouvir as críticas. No agrupamento espírita. Olha, fulano, nós temos que ter essa liberdade. Toma mais cuidado, porque o que acontece às vezes com o médium? O médium, ele também é um ser que está lá no seu dinamismo, na sua criatividade, então às vezes ele mistura, às vezes fantasia um pouco. E quando você tem mais afinidade no grupo, mais experiência, você vai conhecendo, você às vezes percebe isso. Então nós precisamos alertar, ó. Toma mais cuidado, né? Preste atenção. E tudo isso vai acontecendo e nós temos que estar dispostos a isso, ao aprendizado constante. Não tem um momento, né? Às vezes algumas pessoas, mesmo no movimento espírita, eles criticam esse estudo, por exemplo, que nós estamos fazendo, porque eles acham, não conhecem às vezes, e acham que ao término do 2º ano nós vamos dar um diploma e vai falar, ó, de hoje em diante você é médium. Isso não existe. Quem faz essa crítica é que não conhece profundamente o estudo. Não existe isso. Por quê? Depois que nós vamos começar a trabalhar, mesmo é que nós vamos verificando a cada dia, que é um aprendizado, não é? A Marlene, o Toninho, que tem mais experiência. Cada dia um aprendizado, e cada dia você fala assim, não sei. Preciso estudar mais e aprender, né? Criar a sintonia com a casa que trabalha. De preferência, o médium não deve trabalhar apenas só na reunião mediúnica. Não deve. André Luiz fala isso, outros estudiosos da doutrina falam. Nós temos que trabalhar em outros setores. No atendimento fraterno, ou na campanha do quilo, ou no estudo doutrinário, ou no trabalho de paz, porque aí nós vamos criando sintonia com os mentores da casa e vamos tendo mais facilidade para sermos mais produtivos na reunião mediúnica. Quando eu falo produtivo na reunião mediúnica, não é dar muitas comunicações, mas são comunicações com mais consistência, com mais percepção daquilo que está acontecendo no momento da comunicação. Fala. Sei. Imaginemos nós, hein? É isso mesmo. Fala. Mas é bom ser São Tomé. Olha, não é só você que é São Tomé, não. Com todo respeito ao Tomé, né?
o grande discípulo de Jesus, ele pediu para ver as chagas e Jesus permitiu. Se Jesus permitiu é porque tinha que ser assim mesmo. Tem um espírito que colaborou na codificação, que é o Erasto, que ele disse assim: é preferível, essa frase é atribuída a Kardec, mas ela não é de Kardec, ela é de Erasto. É preferível rejeitar 9 verdades a aceitar uma mentira. Então não tem problema ser São Tomé. Não tem problema. Né? Nós temos que ser. Agora, quando nós estamos no trabalho, você próprio médium, isso acontece muito, vocês vão sentindo isso. O médium, porque como a sintonia com o espírito, ela é muito sutil. Ela é muito sutil. No começo, às vezes, até a espiritualidade às vezes até faz isto, para que o próprio médium consiga perceber que não é dele, às vezes dá uma taquicardia. Isso não é só por causa da espiritualidade, não. É porque o nível de vibração, e quando eu falo vibração aí agora, não é vibração espiritual, é porque como nós estamos em dimensões diferentes, nós estamos numa frequência, vamos dizer assim. Leon Denis fala, vamos supor que a gente esteja numa frequência 150. Os desencarnados, sendo eles evoluídos ou não, eles estão numa frequência mais acelerada, porque eles são mais etéreos, não têm o corpo denso. O que acontece? O desencarnado tem que abaixar um pouco e nós temos que elevar um pouco a frequência. Acontece naturalmente. Por isso que às vezes a gente tem taquicardia, o médium tem taquicardia, às vezes tremedeira, algum desconforto, assim, que ele nota que ele não está muito no seu normal. Então, quando acontece muito isso, Adriana, parece que o médium fala, é mesmo, eu acho que não sou eu mesmo, é um espírito que se aproximou e está falando. E às vezes não, isso é mais sutil, não acontece muito isso, é mais tranquilo. Então o médium fica com dúvida sim. Não tem problema. Não tem problema ficar com dúvida. Mas o critério é esse, que eu uso para mim. Eu penso assim, eu não vim aqui para fraudar nada para ninguém. Porque, primeiro que eu não tenho essa conduta, nem no meu dia a dia, eu quero ser transparente com as pessoas, eu quero, né? Então eu não vim para fraudar nada, eu não tenho esse propósito. Também ninguém, para que eu vou dar uma comunicação para agradar X ou Y? Eu não quero fazer isso, para mim, porque eu sei que não é uma conduta ética, não é uma conduta moral. Então, se eu estou percebendo isso, eu vou falar. Eu vou falar, né? Eu estou falando agora como médium. E os meus colegas, as pessoas que estão participando, depois passem pelo crivo deles. E eles têm todo o direito de acreditar ou não. E vão passar pelo crivo deles. Então, eu acho, Adriana, que sempre vai acontecer isso, é tranquilo, viu? O médium, é até bom que ele tenha um pouco disso, mas ele tem que soltar um pouco, porque se ele ficar muito na retranca, ele não desenvolve, ele não passa a sua mediunidade pela experiência. Então, eu fui fazendo, comigo eu fui fazendo assim. Gente, mas eu não estava pensando nisso. Não estava pensando nada disso. Essas ideias começaram a surgir, então vou deixar falar. Se não for, né, se realmente for mim ou se estiver errado, os meus companheiros vão me ajudar depois. E aí eu fui ficando mais tranquila, mas essa desconfiança a gente tem, eu acho saudável, né, já que os espíritos falam que é para a gente também ter essa desconfiança mesmo, ter esse critério, ter essa análise. O Chico, já que nós estamos falando dele, é o grande exemplo da mediunidade, ele jogou fora 3 anos de psicografia. Jogou fora. Jogou no lixo. Porque o Emmanuel falou, pode jogar isso no lixo. É treino, meu filho, era só treino. Então, e quando, como médium, você tem muita dúvida, que às vezes você percebe um espírito, às vezes de um familiar, porque quando é comum, não tem muito problema, Adriana. Agora, quando às vezes vem, né?
Ai, dá licença, Karina, né? Vou pegar o seu exemplo. Então, eu percebi, né? Karina, nós temos um certo parentesco, ela é prima do meu esposo, conheço a família, a mãe desencarnou. Vamos supor que eu perceba a presença. Eu tenho que ter mais cautela. O senhor falou, olha, Karina, eu percebi, não sei, mas passa pelo seu crivo, vê o que você está sentindo, vê se esse recado tem procedência, vê se não tem. Está sujeito à sua análise, porque eu também sou cheia de limitações. Aí a gente lida com mais tranquilidade. Né? Porque se você também segurar muito, às vezes você impede. Você impede de ter algumas comunicações que poderiam ser frutíferas para as pessoas. Né? Pode, claro. Todos nós podemos. Fala. Sei. Certo. Eu só pondero com você o seguinte, que se ela passou por essa experiência, é porque também estava na trajetória dela. Senão Deus não seria justo. Para punir a gente, vai castigar um filho, assim, concorda? Ela melhorou, né? Uhum. Certinho. Gente, perguntas, colaboração, vamos lá. Sobre esses assuntos, né, que nós estamos... Esse levar para mais, Daniel, esse levar para mais aí, eu não estou falando no sentido moral, não. É claro que numa reunião mediúnica a gente também tem que levar no sentido moral para buscar a sintonia com os espíritos. Mas a alteração física está ligada ao perispírito. Vamos lembrar do que nós já estudamos? A mediunidade, ela é sintonia de perispírito com perispírito. Né? Então, o desencarnado, ele não tem o corpo, mas ele tem o perispírito. A ligação é perispírito a perispírito, do desencarnado com o encarnado. Então, o perispírito, ele tem várias propriedades. É elástico, ele é expansivo, ele se modifica. Por isso que na reencarnação o perispírito condensa para pegar a forma pequenininha e gestar uma criança outra vez, né? No útero materno. Então, é essa alteração do perispírito. Pode ver que alguns médios, alguns de vocês já perceberam. Ai, parece que meu braço inchou. Minhas mãos incharam. Tudo isso, essa alteração do perispírito, que ele vai ter que sofrer algumas modificações para, vamos dizer assim, para que os dois se acoplem, os dois perispíritos, e haja manifestação. Viu? É nesse sentido. Uhum. Sei. Isso.
Acontece. Acontece isso. Exatamente. Tá certo? Mais alguma observação, dúvida? Bom. Fala. Fala, Toninho. E isso mesmo. Claro. O Tony tinha falado para eu falar da irradiação. Obrigada, Toninho, você me lembrou. É qualquer trabalho. E eu vou te contar aqui o que aconteceu ontem. Tem uma companhia, eu participo da irradiação na segunda às 7, né? Às 19 horas. E termina o grupo de irradiação e já começam uns 5 trabalhos na área mediúnica. E tem uma jovem, ela até bem jovem, ela é médium, né, ostensivo, tudo. E ela participava do grupo de irradiação, terminava, ela ia para o outro grupo mediúnico. Então, terminava uma reunião, ela ia para outra. Aí ela arrumou um trabalho, que não dava para ela vir na primeira reunião, ela só vem na segunda. Aí ontem ela chegou para mim, olha que interessante, falou: Marlene, que engraçado, quando eu participava da irradiação antes, eu me sentia muito melhor na reunião mediúnica. Eu sentia segura, eu colaborava mais, aí eu tive que parar aqui, eu estou sentindo falta. Ainda, como eu já estava aqui, eu falei: nossa, Bruna, que legal, você foi falar isso para mim, e eu já ia esquecendo disso, é muito bom. O trabalho de irradiação, que é essa experiência que vocês já estão vivendo, é um trabalho mediúnico, né, Toninho? Claro, porque nós estamos na sintonia com a equipe espiritual. A equipe espiritual, eles já nos orientaram que eles têm as fichas também. A gente faz ficha aqui, eles fazem a ficha lá. Eles fazem essa conexão, às vezes eles trazem os espíritos, que alguns médios videntes percebem, outras vezes eles não trazem, mas eles levam a vibração. Mas é um trabalho silencioso, né? É um trabalho silencioso, porque não tem a manifestação ostensiva, mas realmente ele prepara. Essa menina me disse isso ontem, Toninho. Ela falou: olha, minha produção caiu na outra reunião, depois que eu parei. Isso. Isso. Sabe o que acontece, que eu acho no trabalho de radiação, assim, só até para incentivar vocês a participarem. As pessoas trazem os nomes, né? Sempre às vezes são casos sérios, ou desencarnam, ou doenças sérias. E às vezes você participa do grupo, é um mês, igual eu falei, dependendo, às vezes, mais de um mês. Então você ouve aquele nome, gente que você nem conhece. Mas é lógico, você memoriza o nome, o caso. Parece que você é tocado por um amor, né? E às vezes você ouve depois lá fora, alguém contando daquela pessoa, você fala: nossa, você pensa, né? Que não pode comentar. Nossa, engraçado, essa pessoa que eu nem conhecia, mas parece que, né, entrou no meu coração, eu passei a ter interesse por essa pessoa. Às vezes você leva para as suas orações particulares, né? É interessante mesmo, isso que o Toninho falou, é verdade. Que a realidade é essa, né, Daniel? Nós estamos caminhando por um momento que todo nosso irmão é irmão de verdade, e que você tem que querer o bem dele, a dor dele é a sua dor, né? A alegria dele é a sua alegria, e assim por diante. Mais alguma observação? Fala.
É. É isso mesmo. Ah. É isso aí. É. Podemos encerrar, gente? É. É. É isso mesmo. Hoje eu ainda li do Sérgio Felipe. Sérgio Felipe é um médico, né, estudioso, ele é médium também. Então, ele explicando que muitas vezes a mediunidade, né, a pessoa já começa com esse intercâmbio mediúnico, e se não é bem trabalhado, eles vão detectando como síndrome do pânico, bipolaridade, e não estou dizendo que isso não exista, não é isso. Mas que às vezes é mais o desabrochar da mediunidade, né? Bom, só para concluir, né, o valor da oração, que a nossa companheira falou, existe uma revista que ela é editada em Matão, ela chama Revista Internacional do Espiritismo. Já vou fazendo até propaganda aqui, quem quiser ser assinante. Uma revista muito interessante, traz noticiários, muitos textos. E é desse mês, né, eu recebi essa semana e estava lendo. O artigo é As Mães dos Drogados. Aí eu fui ler assim, aquilo chama atenção. E o articulista dizendo que todas as mães, todas as famílias que passam por essa experiência, a gente sabe o quão doloroso é. E que as mães oram muito. As mães oram, né? Não importa a religião, as mães oram muito. E que a oração da mãe é altamente atendida. Aí o articulista vai explicando, né, que não tem como não ser atendida. Aí outras pessoas perguntam, ele vai fazendo uma interlocução, né? E aí ele diz assim, olha, é claro que depende da pessoa também, né? Que às vezes a pessoa não é mobilizada naquele momento, mas que a oração da mãe atinge e que vai ser mesmo colocado, vamos dizer, um espírito ali, um familiar, alguém para ajudar. Assim, o valor, a importância da oração. O articulista deu esse exemplo, mas é claro que vale para todas as situações. Se nós estamos no plano encarnado ou não, e aí nós vamos verificar assim, sem fazer apologia da mãe, mas já fazendo, né?
porque é o exemplo de amor mais profundo que existe, vocês vão ter a oportunidade de presenciar isto, gente. Às vezes vem o espírito muito endurecido ainda, com muita dificuldade. É só você tocar no nome da mãe. É como assim, se você virasse a moeda. Porque fica altamente ligada naquele vínculo profundo mesmo. E as orações das mães realmente são atendidas, né? E já tranquilizando, né? Às vezes quem tem a mãe no plano espiritual, elas continuam orando e trabalhando pelos filhos sempre. Vamos orar, né? Mesmo sendo mãe ou não sendo mãe, sendo pai, sendo tio, sendo avô, nós precisamos orar uns pelos outros. O próprio Mestre Jesus disse: conhecereis, se fores meus discípulos, se orardes uns pelos outros. Então vamos orar uns pelos outros. A oração realmente ela tem assim uma eficácia muito importante. E terça que vem, já ao acordarem, vão fazer a sintonia com a equipe espiritual. Nós não sabemos o que vai acontecer, viu, gente? Pode não acontecer nenhuma comunicação. O Chico falava que o telefone é de lá para cá. Mas eu penso que um pouquinho é daqui para lá também. Porque nós podemos falar assim, olha, se for permitido, né? Se nós necessitarmos disso, manda um recadinho para nós. Então, nós já podemos fazer o pedido. Eles podem até não aceitar, é um direito deles. Mas nós podemos tocar o telefone e também esperar. Façam essa sintonia, já vamos orando e vamos encerrar a nossa reunião, dessa vez assim, de forma diferente. Que eu ia falar da Silvia e esqueci. Ela mandou um abraço para vocês. Quebrou não, torceu o pé outra vez. Tem que ficar com a perna para cima, mas terça-feira que vem ela vai estar aqui. E aí nós trocamos essa figurinha com os... Ela vai dançar balé? Então tá, gente. Vamos encerrar por hoje. Agradecendo a Deus, nosso Pai de amor, a Jesus, nosso Mestre querido, incondicional irmão, presente sempre nas nossas vidas, a essa equipe espiritual que dirige essas atividades, especialmente do nosso curso, nossa profunda gratidão por estarmos juntos, por estabelecermos laços de afeto, de carinho, de companheirismo. Aos nossos irmãos desencarnados que compartilham conosco também. Aqueles que dirigem essas atividades na dimensão espiritual, aqueles que fazem o curso conosco, nós temos nessas notícias, e aqueles outros que são trazidos aqui em busca do nosso aconchego, do nosso carinho, da nossa fraternidade. Todos eles possam receber também a nossa gratidão por estarmos todos juntos. Que possamos ter uma boa semana. Pedimos sempre pelos nossos lares, atendendo as pessoas queridas com as quais dividimos nesta encarnação este aprendizado. Que todos eles possam receber o nosso carinho. Aos nossos familiares desencarnados, que também recebam nosso profundo carinho, a nossa gratidão, e lembrando a todos eles que estamos sempre ligados pelos laços de afetos que são invioláveis. Abençoe-nos sempre, Senhor Jesus, que assim seja.